Jesus no Lar, Neio Lúcio, capítulo 4, a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, Jesus falou convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Então, na verdade, é como se Neio Lúcio estivesse dando continuidade ao capítulo 3, né? Onde ele fala que o vaso deve estar limpo para receber a semente. É como se ele estivesse dizendo, eu sei que está tudo muito difícil, que está acontecendo muita injustiça, que as pessoas estão revoltadas, enfim, né? Está imperando o ódio, a vaidade, o orgulho, e portanto está difícil teu coração puro, limpo. E aí ele nos traz a parábola da semente do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, que é uma lição sobre o reino de Deus e a maneira misteriosa como ele se desenvolve. Jesus apresenta a imagem de um homem que lança a semente na terra e depois disso segue sua vida normalmente. Ele dorme e acorda enquanto as sementes crescem de maneira que ele não compreende. Isso mostra que o crescimento do reino de Deus ocorre de modo independente do controle humano. É algo que pertence a Deus e que acontece no tempo e na forma que Ele determina, não da forma como nós queremos. Nessa passagem, Jesus está expandindo o entendimento de como o reino de Deus funciona, começando com a parábola do semeador, onde ele fala sobre os diferentes tipos de solo que representam os corações das pessoas. Essa parábola é mais conhecida do que a parábola da semente, né? Fazendo um paralelo conosco, nascemos na terra cercados de coisas ruins. Se trouxermos para os dias de hoje, muitas vezes achamos que o mundo está tomado pela maldade, que não tem mais jeito, que o Evangelho nos enche de esperança e o mundo à nossa volta nos tira essa esperança. Mas, se por medo nos recusamos a nos desenvolver, ficamos estagnados. Tá, se conhece a árvore pelo fruto, mas só se conhece o fruto da árvore que teve a coragem de se desenvolver, de sair do solo, mesmo nas condições que o solo lhe oferece. Se conhece a árvore pelo fruto, mas só se conhece a árvore porque um dia ela teve a coragem de brotar, de romper o solo. A umidade, a escuridão são necessárias para que a plantinha cresça. O estrume é necessário para que a semente se alimente. Vamos continuar o capítulo? Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Vamos observar que Jesus não se referiu a qualquer semente. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente ele não citaria o trigo, ele citaria a chia, a linhaça, porque hoje as pessoas estão evitando o trigo, mas ele se referiu ao trigo porque o trigo era de muita importância na época. Então ele está associando ao que era de melhor naquela cultura. E ele continua: quase imperceptível é lançada à terra,
suportando o seu peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não paralisam a sua marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, assim como ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita rondam os seus passos, que a dor é ameaça constante, mas experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral, a ressignificação, né? Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui o seu objetivo imutável e não mais descansa na marcha como se uma luz consumidora e ardente torturasse o seu coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que vibra na sua alma de filho saudoso. Porque, na verdade, ele não ignora as dificuldades, não ignora tudo à sua volta, muito pelo contrário, ele enxerga tudo à sua volta, mas deixa de lamentar seu entorno, deixa de se acomodar com a desculpa de que tudo está perdido, está tudo muito difícil, que os políticos não fossem assim, se os amigos não fossem assim, se a família não fosse assim e assim por diante. Ele ressignifica as dores, os sofrimentos, entende que a dor faz parte do crescimento e vai em busca da luz. Quando ele diz sem perceber traz frutos de esperança, é que ela não tem tempo de ficar olhando para trás, de ficar verificando o que está acontecendo à sua volta, se está dando ibope, quantos seguidores ela tem. O ego fica para trás, traz apenas o desejo de servir, em crescer e frutificar e jamais descansa, como ele diz. Precisamos do repouso, de refazimento das energias físicas, mas o espírito não descansa. Como dizia Chico, descansar sem ter o espírito de férias. Repousar para ter energia para voltar a trabalhar. E quando ele diz a visão do Pai é a preocupação obcecante que vibra na sua alma de filho saudoso, é só para lembrar da parábola do filho pródigo. Quando o filho está no lodo de si mesmo, cai em si, percebe a burrada que fez e volta. E o pai está ali esperando por ele. É um sentimento de saudade mútua. E o pai, sabendo que o filho ia voltar, vai ao seu encontro sem sermões, sem cobrança. O filho vai ao encontro do pai arrependido. Não vai para cobrar, para pedir mais, mas vai disposto a trabalhar e receber todo o amor do pai de volta. Continuando, o mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação.
Ou seja, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para a experiência que nós precisamos vivenciar. Conhecemos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas dormem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando a sua posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas, um dia. Nos campos do nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemos com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, diante do silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Então, somos da terra, somos sementes plantadas na terra para germinarmos. Lembremos sempre disso. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.